Olá, bem-vinda e bem-vindo a mais um Bom Dia Fim do Mundo, gravado diretamente da TV PUC em São Paulo. Eu sou Ricardo Terto e neste programa a gente traz conversas que buscam transformar a apatia em inquietação, sem derrotismo, mas também sem negacionismo. No programa de hoje nós vamos falar sobre a decisiva cúpula do Mercosul, que acontece em meio à possibilidade de avanço nas negociações com a União Europeia e também a treta da carne envolvendo o Brasil, Carrefour e grande elenco. Tudo isso agora no Bom Dia Fim do Mundo. Bom, então, antes de mais nada, como sempre, deixa eu começar primeiro cumprimentando as minhas colegas do Fim do Mundo. Primeiro, Giovana Girardi. Bom dia, Giovana. Bom dia, Terto. Bom dia, pessoal. Tudo bem por aí? E Marina Amaral. Bom dia, Marina. Bom dia, Terto. Bom dia, gente. Feitas as devidas apresentações e cumprimentos, enquanto a carne do Fim do Mundo segue torrando na grelha por mais uma semana, aproveite que você está aí nos assistindo, nos escutando e siga e assine este podcast onde estiver. Divulgue o Bom Dia Fim do Mundo por aí, seja o nosso profeta do apocalipse e traga mais olhos e ouvidos para estas conversas. Se você quiser nos assistir, nós estamos no YouTube da Agência Pública. Se você quiser nos escutar, nós estamos em todos os tocadores de podcast. E se você estiver nos escutando no Spotify ou na Apple, aproveita e nos dá 5 estrelas para deixar a gente bonito aí nos algoritmos. E vale até um destaque, que nós somos... Vale dizer que o Bom Dia Fim do Mundo é destaque aí na plataforma da Apple Podcast. Sabiam disso? Muito bem, agora que eu já passei o nosso chapéu e fiz a nossa média, bora aí para o primeiro bloco do programa, depois da vinheta. Bom, gente, no dia aí, né, que esse episódio aí vai ao ar, na quinta-feira, dia 5 de dezembro, é justamente o primeiro dia da cúpula do Mercosul, né, que também marca o retorno aí do Lula a participar dessas conferências, depois que ele teve aquele pequeno acidente doméstico, né, foi proibido de viajar. E olha que ele volta logo numa conferência super importante, né, Marina? Pois é, Terto, essa cúpula do Mercosul em Montevidéu, ela é super importante porque depois de 24 anos, parece que dessa vez o acordo entre o Mercosul e a União Europeia vai realmente ser renovado. A presidente da Comissão Europeia, a alemã Ursula von der Leyen, que é uma grande entusiasta do acordo, ela vai estar em Montevidéu com o presidente brasileiro para passar uma mensagem para os países do bloco, né, de apoio. Na segunda-feira, depois de encerrada a última rodada de negociações do acordo, o secretário de Assuntos Econômicos do Ministério de Relações Exteriores, Maurício Lírio, disse aos jornalistas que a maior parte dos pontos problemáticos já foi superada e que ele espera concluir as negociações até o fim do ano, como quer o presidente Lula. A presidente da Comissão Europeia tem mandato para ratificar o acordo pelo bloco. Ela não precisa da permissão de nenhum país. Mas ela também está tentando contornar o problema da França, né? Mais uma questão política de ter uma pacificação interna e a França que sempre se opôs ao acordo. Mas mesmo que as negociações se completem com sucesso, ainda há um longo caminho para assinar, mesmo ratificar o acordo, como costuma acontecer com os tratados com a União Europeia. Porque só para começar, tem que traduzir o acordo em 23 línguas e depois passar pelo parlamento de todos os países do bloco. Do lado dos países do Mercosul, o presidente Lula também tem seus problemas. Com a Argentina, que tem enviado sinais ambíguos aí sobre o apoio ou não ao acordo. Na mesma segunda-feira, o ministro da Economia da Argentina estava aqui em São Paulo, numa reunião da Fiesp, nessa segunda-feira passada, e disse que vai sim, a Argentina vai apoiar o acordo ainda durante a cúpula. Mas ele também fez uma ressalva de que para os argentinos é importante que se garanta a flexibilidade dos acordos bilaterais. E aí justamente o problema, porque é isso que o Javier Milei, o presidente da Argentina, quer reivindicar durante a reunião de cúpula. Ele quer que se mude 2 regras fundamentais assim, do Mercosul para que cada um dos países possa negociar seus acordos de livre comércio com quem quiser, sem acompanhar o restante do bloco. O interesse principal do presidente argentino é negociar com liberdade com os Estados Unidos, porque ele está achando que, como o Donald Trump é ideologicamente próximo a ele, que ele vai ter alguma vantagem. Tem muitos analistas dizendo haha, que também não acreditam nisso.
E se a reivindicação do Milei for atendida, os pilares do Mercosul são simplesmente abalados, porque todos os países do Mercosul, eles trabalham com a mesma tarifa alfandegária, e é isso que permite que os produtos circulem livremente, os produtos estrangeiros, por todos os países do bloco. Se um país do bloco faz uma negociação isolada, isso compromete a segurança e o equilíbrio das negociações do Mercosul. Agora vamos ver até que ponto, né, o Milei vai bancar essa posição. Ele não tem poder de barrar o acordo, mas ele está ameaçando sair do Mercosul se as condições dele não forem atendidas, e isso, sem dúvida, enfraquece o bloco e tem impacto no acordo com a União Europeia. Seria um baque bem grande para o Brasil, já que nunca se esteve tão perto de concretizar esse acordo, e para o presidente Lula, que é o grande promotor dessa ideia, né? Mas depois de tanta novela, nunca se sabe o que vai acontecer, né, Giovana? Você pode explicar para a gente o porquê que esse acordo, mesmo depois de fechado, ele está demorando tanto para ser ratificado e implementado? Pois é, Marina, uma das questões, um dos entraves que fez esse acordo não avançar foi justamente a questão ambiental, né? Porque lá em 2019 foi a primeira vez que eles meio tinham concluído as negociações no nível mais técnico e diplomático, digamos assim. E o acordo chegou a ser fechado, né? Tanto que o presidente era o Bolsonaro e ele chegou a anunciar, temos o acordo Mercosul-União Europeia. Até uma coisa engraçada, porque, puxa, foi uma coisa que o Lula ficou costurando lá desde que ele foi presidente pela primeira vez. E fechou no governo Bolsonaro. Só que justamente por ser Bolsonaro, se abriu uma boa brecha para se questionar o acordo, e aí por isso que ele acabou travando e não sendo ratificado nem implementado, porque justamente por conta da forma como o Brasil estava lidando com as questões ambientais. Todo mundo deve se lembrar, 2019 foi quando, né, assim que Bolsonaro assumiu, o desmatamento da Amazônia começou a subir muito, e aí os europeus começaram a acusar, né, os europeus, mas principalmente os franceses, começaram a acusar o Brasil de não respeitar o meio ambiente e dizer que os europeus não queriam comprar produtos, principalmente produtos agrícolas, que viessem com essa mancha de estarem causando desmatamento, né. Nessa época, entre europeus, assim, era uma coisa que se dizia nas embaixadas, né, na diplomacia europeia, que o Bolsonaro era o pior inimigo da ratificação do acordo. Obviamente que não sem razão, se a gente pensar que ele era, de fato, um negacionista que estava pouco se lixando para a Amazônia, né, mas isso era a desculpa perfeita para quem não queria, por qualquer outro motivo, fazer esse acordo ir adiante. As vozes mais atuantes, você já mencionou a França, né, Marina, eram de fato os franceses, eles não estavam muito afim de se engajar e a retórica que eles usavam era justamente essa ambientalista. Mas, um pano de fundo aí, era o problema das questões comerciais mesmo, né? Tinha uma pressão muito grande por parte do agronegócio francês, que estava se vendo ameaçado por produtos sul-americanos que tendem a vir mais baratos, né? O agronegócio francês, ele é muito protegido internamente pelo país, tem uma série de subsídios, então ele não é muito competitivo. Eu conversei com o Leandro Munhoz, que é pesquisador da FGV Agro, e ele vem estudando essas relações comerciais internacionais do agronegócio, e ele fala isso, assim, que em geral aparece, né, essa faceta de pauta ambiental, mas raramente ela é legitimamente ambiental e estaria só sendo usada para camuflar medidas que, no final das contas, são protecionistas, né? O presidente Lula até assumiu uma fala mais dura, falou que a França não apita nada, mas é fato que os principais atores para fazer o acordo avançar até agora têm sido o presidente Lula, do lado do Mercosul, e a presidente da Comissão Europeia, né? Que ela considera estratégico reforçar esses laços com a América do Sul, diante do poder econômico da China, que aliás já é a maior parceira comercial do Brasil, e das turbulências trazidas pela guerra da Ucrânia e por Israel. Uma preocupação que ainda ganhou mais força com a eleição de Donald Trump para a Casa Branca, que ele que vem com uma retórica muito protecionista, né? Tem outros detalhes interessantes também. A Ursula foi reeleita para a presidência da Comissão Europeia em julho deste ano, e ela é de um partido de direita, que chama Partido Popular Europeu, e para ela conseguir vencer, ela fez um acordo com a bancada ambientalista do Parlamento Europeu.
E ela prometeu impulsionar uma agenda de transição verde, definiu uma meta da Europa para 2040 com redução de emissões líquidas de 90%. E o fato do Brasil, desde a eleição do Lula, ter voltado a ser um protagonista nessa questão do clima, inclusive apresentando taxas consistentes de queda de desmatamento da Amazônia, metas mais ambiciosas de redução de emissões, ajuda a convencer o Parlamento Europeu da validade da implementação do acordo, né? Reforça a posição dela, Úrsula. Verdade. E vale lembrar, assim, a questão ambiental, sendo protecionista ou não, né, os motivos por trás, ela vai continuar sendo um fator forte de pressão para comércio entre Brasil e Europa, ou entre Mercosul e Europa, principalmente dos produtos agrícolas. Vale lembrar que mesmo que o acordo União Europeia e Mercosul passe, tem uma outra lei que vai se sobrepor ao comércio de commodities, que é a tal da EUDR, ou Regulamento para Produtos Livres de Desmatamento da União Europeia. O que é? Na prática, essa é uma lei antidesmatamento que foi aprovada em abril do ano passado e ela proíbe que comerciantes europeus comprem ou revendem produtos que sejam como carne bovina, cacau, café, borracha, madeira. Essas commodities que tenham origem em áreas desmatadas depois de dezembro de 2020. E aí a lei não faz muita distinção se esse desmatamento é legal ou ilegal. Eles só falam que não pode ter nenhum tipo de desmatamento depois de 2020. Essa lei deveria entrar em vigor agora, em 31 de dezembro, mas ela tem sofrido muita resistência, tanto dos países que vendem esse tipo de produto, porque é uma ingerência sobre eles, né? E mesmo internamente na Europa, ela tem enfrentado alguma resistência pelos próprios compradores desses produtos, porque não está muito claro ainda, por exemplo, não tem um sistema que mostre exatamente o que os fornecedores precisam preencher para comprovar que eles estão de acordo com a lei. Então, enfim, a questão ali se viu que ela estava meio problemática, se adiou por um ano. E uma das entidades aí que mais gritou, obviamente, foi o agronegócio brasileiro, que disse que a EUDR se sobrepõe à nossa legislação nacional, e aí eles se referem, claro, ao nosso Código Florestal brasileiro. Por quê? Porque o código permite algum grau de desmatamento legal. Até o governo brasileiro comprou essa briga do setor. Os ministros da Agricultura, o Carlos Fávero, e das Relações Exteriores, que é o Mauro Vieira, eles enviaram uma carta para a Úrsula, para a cúpula da União Europeia, em setembro, pedindo que essa lei não fosse implementada. E aí eles alegaram isso, né, que essas medidas afetariam nossas exportações e disseram que ela é um instrumento, entre aspas, unilateral e punitivo e que vai contra a própria legislação nacional. O barulho foi tanto de todos os lados, conseguiram adiar a lei. E aí, acho que é interessante só a gente pensar nisso. Quer dizer, o Brasil quer muito esse acordo, né, Mercosul-União Europeia, mas, assim, ele não pode deixar de considerar que ele vai ter que responder a essa lei. E aí, muita gente, principalmente do ambientalismo, falou que o adiamento dessa lei é ruim, porque ela, obviamente, funciona como uma pressão para que o Brasil acelere a sua queda do desmatamento, né? E aí, assim, lembrando que o governo está reclamando, mas ele próprio tem um compromisso de zerar o desmatamento até 2030. O que faz a gente pensar, se o Brasil, de certo modo, já está alinhado com essa lei europeia, né, porque ele também não quer mais ter desmatamento, por que está reclamando tanto da EUDR, né? E aí isso foi até um motivo que fez a ministra Marina Silva, agora lá na cúpula do clima, em Baku. Ela foi questionada várias vezes, até eu fiz essa pergunta para ela, por que o Brasil de fato está dizendo quando ele se compromete com desmatamento zero até 2030, né? E aí a Marina tentou, assim, deixar as coisas bem claras. Ninguém está querendo mudar o Código Florestal para começo de conversa. Tá se falando, sim, em zerar o desmatamento ilegal, isso para começo de conversa, mas eles querem oferecer alternativas para que não haja o desmatamento legal e para compensar aquele desmatamento que, sei lá, seja imprescindível. Ou seja, não é exatamente uma coisa absurda, né? Agora a gente sabe que o agro não gosta desse papo de desmatamento total zero, então, obviamente, a lei europeia acaba sendo vista como uma ameaça para o setor, e aí isso pode ser um entrave aí para o acordo Mercosul-União Europeia. Muito bem. Bom, no segundo bloco a gente continua aí nesse açougue da geopolítica, mas agora chegou a hora da trombeta da semana, logo depois da vinheta.
E o influencer Paulo Cogos, que se candidatou à Câmara dos Vereadores de São Paulo, se apresentando como um sósia do presidente argentino Javier Milei, apesar de não ter sido eleito, acabou de ganhar um cargo como assessor da presidência da Câmara Municipal de São Paulo. Cogos ganhou notoriedade nas camadas mais bizarras da internet brasileira ao se vestir de templário e se autoproclamar anarcocapitalista, que é alguém que acredita que todas as funções do Estado devem ser radicalmente extintas e tudo se resolveria pela boa vontade dos nossos queridos empresários. Pelo jeito, a ideia de extinguir o Estado esbarra no limite de poder receber um salário de mais de R$15 mil por mês e assumir um posto no próprio Estado malvadão. Bom, por incrível que pareça, essa notícia deixa a fantasia de cavaleiro templário do rapaz adequada ao momento que podemos chamar de Era das Trevas. E isso também é perfeitamente adequado para a nossa trombeta da semana, um sinal do fim dos tempos e um sinal de que o Bom Dia Fim do Mundo agora vai para o segundo bloco. Bom, gente, continuando aí no papo sobre protecionismo e oportunismo, né? A gente viu isso ser levantado em 2 episódios recentes. Primeiro do Carrefour e a questão da carne brasileira e depois com a Danone e a questão da soja. Marina, esse povo aí tem razão? O Carrefour não tá reclamando de carrinho cheio? Olha, o agronegócio francês nunca viu com bons olhos a concorrência dos produtos do Mercosul, como a Giovana já explicou, né? Com o avanço das negociações para a ratificação do acordo, os agricultores franceses tomaram as ruas durante a realização do G20. A presidente da Comissão Europeia deu uma entrevista dizendo que o acordo do Mercosul estava na reta final. Daí foi a senha, eles bloquearam as estradas, fizeram assim protestos cinematográficos, parando caminhões espanhóis, porque a Espanha apoia o acordo, esvaziando a carga de vinho, jogaram estrume na frente das prefeituras e de diversas instituições francesas, né? Então, o Macron, que estava no G20, morrendo de medo, né? Porque esse setor francês tem um peso político enorme, foi correndo nas redes sociais, fazer posts de apoio à agricultura francesa, ainda chamou o apoio do Milei, né? Do Javier Milei, dizendo que para a Argentina esse acordo também não era bom, porque ia atrapalhar o que o Milei vem chamando de reindustrialização da Argentina. Na semana passada, os agricultores franceses voltaram a protestar e dessa vez eles foram contra as instituições francesas de controle, fazendo um discurso que a gente conhece bem, né, de dizer que a regulamentação ambiental é um obstáculo para a atividade. Ou seja, ao mesmo tempo que protestam contra os produtos sul-americanos, dizendo que eles não cumprem regras ambientais, eles próprios protestam contra as regras ambientais. O que dá mais ou menos para concluir que nem o agronegócio francês, nem o agronegócio brasileiro está tão preocupado assim com o clima e o ambiente, né? Exato. E esse argumento deles, né, de que as leis deles são mais rigorosas que as nossas, o Leandro Munhoz, que foi esse pesquisador da GV Agro, né, que eu mencionei no primeiro bloco, ele acabou de divulgar um estudo que ele buscou justamente comparar as legislações de vários países com a nossa, né, com a brasileira, e ele disse que a realidade não é bem assim, não. A gente, de fato, tem leis também que são bastante restritivas. Ele citou especificamente o caso do Código Florestal. Não existe na Europa, por exemplo, uma lei como o Código que estabelece limitação da área privada que pode ser usada ou que tem que ser obrigatoriamente preservada, né, com vegetação nativa. A nossa lei fala que os produtores rurais têm que manter de 20% a 80%, né, na forma de reserva legal e áreas de preservação permanente. E ele lembra que o Código Florestal também estabelece que quem cometeu desmatamento ilegal precisa recuperar essas áreas. Então, de fato, ele tem razão quando ele fala que a legislação é bastante rigorosa. E é curioso que não é de hoje que o agronegócio brasileiro também usa esse argumento, né? E o agro brasileiro sempre fala, as nossas leis são mais restritivas, o agronegócio brasileiro é super sustentável, ninguém tem que falar um A da gente. Tudo bem, mas vamos fazer aqui algumas ponderações que são importantes. Primeiro, não é porque uma lei é rigorosa que ela é cumprida, né? E a gente tem na história aqui o Código Florestal sendo repetidamente descumprido, tanto que tem
um passivo ambiental de milhões de hectares no Brasil que foram desmatados de modo ilegal em propriedades privadas. E aí tem alguns dados que não são só do passado, dados recentes. Por exemplo, quando a gente olha para todos os imóveis cadastrados no Cadastro Ambiental Rural, né, que é onde você registra ali a sua propriedade. Se a gente olha todos os imóveis rurais que estão lá, menos de 1% tem registro de desmatamento, por exemplo, no ano passado. Parece pouco, né? Só 1% dos imóveis tem desmatamento. Só que quando a gente olha para a área que esses imóveis desmataram, gente, é surreal. Elas respondem por 89% de toda a área desmatada no Brasil. Esse dado é do relatório anual do desmatamento que foi feito pelo MapBiomas. E aí, lembrando também que o que tem de desmatamento no Brasil hoje é muito por pressão do avanço da agropecuária, né, que vai querendo mais áreas, e esse avanço responde por 97% de toda a perda de vegetação nativa no Brasil. Que é aquilo que a gente já falou aqui, né? Os caras desmatam, tacam capim e colocam gado. Esse gado, uma hora, vai entrar na cadeia, né? E ainda tem um último fator que eu acho que é interessante. O agro pode estar sempre se gabando aí do Código Florestal ser super restritivo na hora que eles vão fazer suas negociações. Mas o tempo todo, semana sim, semana também, a gente vê a bancada ruralista no Congresso tentando fragilizar essa lei, deixar ela menos rigorosa, né? Então, tudo bem, a gente até pode ter uma legislação importante aí, rigorosa, mas o nosso agronegócio não é exatamente santinho nessa história. Agora, pensando nos dados mais macros, sim, a gente está fazendo mais pelas nossas florestas hoje em dia. O Brasil, como você já mencionou, né, Marina, reduziu sua taxa de desmatamento. Em 2 anos já foram 50% a queda e a gente já está até vendo resultados no Cerrado também. Então, assim, não quer dizer, de todo modo, que a gente não continue desmatando bastante, mas, obviamente, a gente tem uma situação hoje muito mais sob controle. Talvez a grande diferença, né, seja que o controle ambiental brasileiro seja muito mais complicado, né, porque a gente está falando de um país com dimensões continentais, com uma área, né, muito densa de floresta, que é difícil de monitorar, né, e grande parte da economia, né, na Amazônia é da pecuária, né, um dado que a gente não pode deixar de falar. Mais de 40% do nosso rebanho está na Amazônia Legal e sofre aí, é afetado pela atuação do chamado agronegócio, que a gente já falou aí no nosso episódio 5, né, do Bom Dia Fim do Mundo. São eles que invadem, né, terras indígenas, são eles que promovem grilagem de terras públicas e também o desmatamento, né, da Amazônia, da própria Amazônia, né? Pois é, Terto. Essa é mesmo uma fragilidade brasileira. Desde 2008, existe uma legislação que responsabiliza os frigoríficos, né, as empresas que vendem carne, pelos ilícitos ambientais em toda a cadeia produtiva. Com base nessa lei, o Ministério Público fez aquele termo de ajustamento de conduta, o TAC, em 2009, em que os produtores de carne se comprometem a não comprar gado proveniente de áreas de desmatamento ilegal, unidades de conservação, terras indígenas ou propriedades que constam na lista do trabalho análogo à escravidão. Inclusive, nesse ano, quando o TAC comemorou 15 anos, né, eles tornaram o mecanismo mais rigoroso, tanto para considerar uma área desmatada, como incluíram novas proibições às terras quilombolas, por exemplo. Então, isso está ali andando, mas a gente também vê toda hora na imprensa matérias mostrando que essa cadeia ela continua não podendo garantir, né? Você não pode mesmo garantir que a carne brasileira não seja proveniente de desmatamento. Uma reportagem desse ano da Pública, por exemplo, mostrou que dentro da terra indígena mais desmatada do país, que é a terra indígena Apitereua, no Pará, havia 60 mil cabeças de gado dentro da terra indígena, criadas ilegalmente. Também tivemos mais de 6 mil animais transportados na região que foram para fazendas intermediárias. E isso é aquilo que o Ministério Público chama de triangulação, né? Lavagem de origem, porque daí fica como se o gado tivesse sido criado nessas fazendas. E a JBS comprou esse gado, né? Uma outra reportagem da Pública, essa de dezembro do ano passado, mostrou também o maior rebanho brasileiro ilegal dentro de outra área protegida na Amazônia, dessa vez uma reserva extrativista, a Ressex Jaci Paraná, em Rondônia.
onde havia 216 mil cabeças de gado ilegais. É um escárnio, né? E, de novo, a JBS se tornou réu em 17 processos que pedem a reparação desses danos, né? Uma curiosidade, dessa vez o que eles costumam é fraudar a documentação, né? A guia de transporte animal que diz de onde o gado veio e para onde ele foi. E dessa vez não foi fraudada. O que despertou o seguinte comentário de Jair Schmidt, diretor de proteção ambiental do IBAMA. Abre aspas. Em 2 décadas combatendo o gado ilegal na Amazônia, nunca tinha encontrado uma GTA com o nome de uma unidade de conservação. Estava escrito ali, vinha da Essex. E também é bom avisar que não é a JBS a única empresa com problemas. A gente, por acaso, citou 2 exemplos assim, mas a Marfrig, Minerva, outras grandes empresas e uma infinidade de empresas menores também desrespeitam frequentemente o TAC. Ou seja, apesar dessa legislação, o Brasil não tem como comprovar o controle do seu rebanho, o que fragiliza a posição do país diante das exigências internacionais. E a gente não tem conseguido muito saber o que fazer. Tem alguma luz no fim do túnel, Giovana? Antecipar a luz do Gabi, né? Então, realmente, esse problema das GTA, ele é muito grave, né? E aí uma iniciativa que vem se considerando aí é de colocar um brinquinho, né? Fazer a brincagem de todo do gado. Porque aí você não precisa depender de um documento, né? O brinco tem um chip e aí com esse chip você consegue rastrear onde, assim que esse gado nasceu, colocou o chip nele, para onde ele vai? Então ele nasceu aqui, ele engordou aqui, né, numa outra fazenda, ele foi vendido para uma terceira, e é essa daqui que vendeu para o frigorífico. Mas você consegue saber exatamente de onde ele vem, se por um acaso, em alguma dessas fazendas por onde ele passou tem desmatamento, por exemplo. Então isso é uma coisa que no nível federal está tentando se fazer, é um programa chamado Sisbov, mas ele ainda está meio lento, e aí uma iniciativa que está parecendo um pouco mais promissora aí é uma própria do governo do Pará, que se comprometeu a brincar, a colocar o brinco em todos os 20 milhões de cabeças de gado que tem no Pará. Tem mais gado do que gente no Pará, né? E aí, então, eles estão falando que eles vão colocar todos os animais até dezembro do ano que vem, e isso, então, conseguiria aí eliminar um pouco parte desses problemas, né? Mas claro que não é tão simples assim, a gente está falando de muito, muito bicho, né? E é um desafio porque você depende que o próprio produtor faça, né? Ele tem que comprar o brinco, colocar, tal, por mais que o governo ajude, né? Você tem que engajar esses produtores e é uma cadeia muito capilarizada com um monte de produtor pequeno, enfim. Tem uma questão de logística aí. Mas se der certo, sim, ela pode ajudar a você frear, né, a melhorar e limpar essa cadeia do gado e tentar evitar o desmatamento. Não quer dizer que é fácil, porque imagina isso, né? Terra indígena com 60 mil cabeças de gado, o que você vai fazer com esses bichos, né? Mas não vão ser eles que vão ser brincados, né? Pois é, não é brincadeira não. Bom, depois dessa luz do fim do túnel antecipada, vamos para a luz do fim do túnel oficial, onde o Anjo Gabriel, diretamente da redação, nos traz uma boa notícia para nos iluminar. Vem, Anjo Gabriel. Você já pensou em tomar uma cerveja feita com água reciclada? Se você estava lá pelas bandas do Azerbaijão, onde aconteceu a COP29, talvez você tenha tido essa chance. A delegação de Singapura chamou a atenção de todo mundo durante o evento. É que o estande daquele país estava distribuindo uma nova cerveja, feita com água residual, que também pode ser chamada de esgoto. Essa água, que é recolhida das casas e indústrias e depois tratada e purificada para ser usada de novo, faz parte de um programa da Agência Nacional de Águas de Singapura. Isso faz sentido porque o país é superpovoado e não tem fontes próprias de água doce, o que dificulta muito o abastecimento da população. Só que até agora essa água tinha sido usada só em ar-condicionado ou para abastecer as torneiras, por exemplo. O uso potável dessa água vinda do esgoto muda bastante o potencial dessa tecnologia e é uma luz no fim do túnel digna de filme de ficção científica. No fim das contas, não custa lembrar que com as mudanças do clima, vários lugares do mundo podem passar por mais secas. E se der para aproveitar a água desse jeito, a situação pode ser um pouco menos dramática.
E depois dessa luz no fim do túnel, é hora de agradecer a quem ilumina o trabalho da Pública. São as pessoas que contribuem com o programa de Aliados, que é o que viabiliza matérias, reportagens e formatos como este aqui. Se você quer fazer parte dessa verdadeira arca de salvação, acesse apoie.apublica.org. apoie.apublica.org e veja lá as opções para contribuir com o nosso trabalho. Você também pode ajudar o Bom Dia Fim do Mundo enviando a sua sugestão de trombeta da semana e de luz no fim do túnel para correio do fim do mundo@apublica.org. correio do fim do mundo@apublica.org. Aí já ficando por aqui, mas antes deixa eu me despedir das minhas colegas do Fim do Mundo. Primeiro, Giovana Girardi. Até semana que vem, Giovana. Até semana que vem, Terto. Tchau, tchau, pessoal. E Marina Amaral, até semana que vem. Até a semana que vem. Tchau, gente. Semana que vem voltamos para o último episódio desta primeira temporada, como sempre, quinta-feira de manhã, em todos os tocadores de podcast e também no YouTube da Agência Pública, segunda-feira, 11h30 da noite, através do canal Universitário Boa Noite, Fim do Mundo, para você que nos assiste no canal Universitário. Até semana que vem, bom dia, Fim do Mundo.